Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, nos conduz aqui agora. Eu queria concluir hoje, se o Senhor permitir, essa meditação que começamos juntos, né? Há 2 domingos sobre o Senhor vos confirmará. Eu queria fazer uma mudança, né, essa semana, né, meditando a respeito desse assunto e considerando aquilo que eu já tinha falado. Eu tinha o desejo de falar sobre esses 3 versículos, né? Inclusive o versículo 27, como uma conclusão até do que eu tenho visto assim em Romanos. Mas quando eu fui meditar e fui pensar no né, que tinha sido falado, ficou forte para mim voltar num ponto, que é esse ponto que eu quero concluir. Eu vou chegar nele, né? Que eu falei de uma maneira breve durante o compartilhar no domingo passado, mas eu vou voltar nesse ponto depois e de uma maneira mais detalhada trazer uma impressão que ficou no meu coração, né, depois que eu fui relendo e fui pensando a respeito do assunto. Então hoje a gente vai ler só os versículos 25 e 26. O versículo 27 eu desejo falar para os irmãos, mas não na sequência. Então hoje eu concluo esse pensamento, se o Senhor permitir, e em outro momento, quando o Senhor abrir as portas e permitir, ainda no estudo de Romanos, eu gostaria de continuar ou de falar sobre esse versículo 27. Mas hoje nós vamos tentar concluir aqui no 25 e 26. Então diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as ações para a obediência da fé. Então nós vamos parar por aqui, né? E é até aqui que nós vamos por enquanto. Primeiro dia da nossa meditação, há 2 semanas, eu oro para que isso tenha ficado forte no nosso coração, porque este é o ponto. Eu tentei falar para os irmãos e tentar mostrar para os irmãos, né, que ao iniciar com ora aquele que é poderoso, né, e depois falar para nos confirmar, essa questão relacionada ao Deus poderoso, ela é muito importante para que nós possamos crer que Ele nos confirmará. Então, a gente só pode dar crédito a alguém se a gente enxergar naquela pessoa que ela realmente tem o poder de fazer aquilo que ela está falando que vai fazer. Né? Se alguém fala, Celso, eu vou te dar R$1 milhão, né? E eu sei que essa pessoa ela não tem dinheiro, eu não vou acreditar nisso, né? Mas se o Bill Gates falar que vai me dar R$1 milhão, eu começo a acreditar, né? Pode ser que ele não dê, mas ele tem condições de me dar. Quando Deus fala que ele vos confirmará, é importante nós sabemos que aquele que é poderoso, ele vos confirmará. Ele tem poder para vos confirmar. Então você que está abatido, você que está triste, você que está em pecado, você que está em alguma situação que não deveria estar, ele é poderoso para vos confirmar. E aí é nesse ponto que eu gostaria de concluir depois, porque existem aspectos dessa confirmação que que o Senhor ele vai utilizar para que nós sejamos confirmados. Eu realmente creio que ninguém que foi salvo, ninguém que teve os olhos abertos para a salvação que é de Deus, para a graça que veio dos céus, para pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, nenhum desses se perderá. Nenhum deles perderá a salvação. Nenhum.
Porque se isso acontecer, Deus não é totalmente poderoso. Uma salvação frágil, que pode ser perdida porque você fez alguma coisa, é uma salvação que depende de você. Então você se tornou Deus. Para mim, isso é o Evangelho. E ponto final. Para mim. Os irmãos podem discordar. E se discordarem, eu gostaria até que me mostrasse na palavra de Deus, né, onde diz que Deus ele compartilhou conosco a salvação. No sentido de eu faço uma parte e você faz a outra, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Vai, me mostra esse versículo aí na Bíblia que eu nunca achei, né? Agora, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, eu já vi. Aquele que está nas minhas mãos, ninguém vai arrebatá-lo, vai arrebatar. Isso também eu já vi. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu também já vi. Isso eu já vi. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que a salvação foi dada por um Deus poderoso, por isso ela é uma salvação poderosa, que não vai mudar. Fique em paz. Agora a sua vida precisa mudar. A salvação não muda, a sua vida precisa mudar. Porque ela precisa mudar de acordo com a salvação que ele te deu, que é também uma salvação para o tempo presente. De glória em glória, nós seremos transformados à imagem de Cristo. Então você e eu precisamos ser transformados. Se depois de 20, 30, 40 anos nós permanecemos as mesmas pessoas, bebezinhos na fé, tem alguma coisa errada. Só me dá, eu quero, né? Como acabamos de ouvir agora há pouco. O Senhor, me providencia para mim que eu estou precisando. O Senhor vai falar para você, olha, você não está precisando disso não, você está precisando de outra coisa. Melhor é, Senhor, me dá o que o Senhor acha que eu preciso. Isso vai fazer tanta diferença na minha vida. Na semana passada, eu falei, né, então quando a gente vai lendo aqui, fala conforme ou segundo o meu evangelho, né, que é o primeiro ponto. E eu, né, cheguei a falar de vários aspectos, faltam um. Vamos rapidamente terminar essa parte, para que a gente possa prosseguir aqui, né? E que o Senhor nos dê graça aí pelo tempo que nós temos. Então eu falei para os irmãos, né, que há uma sequência aqui, né? Então primeiro aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, pregação de Jesus Cristo, fala primeiro aquele que é poderoso, né? Aí quando eu fui falar do evangelho, segundo o evangelho, nós lemos juntos e nós vamos ler de novo o que Paulo escreve a Tito. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Fala assim, Tito 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze, Senhor. Nós estamos abrindo a tua palavra. Não é um livro de história, Senhor, o mais importante, Senhor, que possa ter sido escrito por algum homem nessa terra. Senhor, não é um livro de memórias, é a palavra do Deus vivo. Senhor. Por isso é uma palavra viva, Senhor. E nesta manhã nós queremos nos aproximar dela com esse temor, Senhor. É a palavra de Deus que abrimos, Senhor. Senhor, queremos ter reverência, Senhor. Queremos, Senhor, agora parar de pensar nas coisas que estão do lado de fora, Senhor. Senhor, gastar esse tempo, Senhor, de maneira adequada e sábia, Senhor. Prestando atenção em cada vírgula, Senhor, da tua palavra, Senhor. Isso muda as nossas vidas, Senhor.
Senhor, nada além disso muda as nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, nos prende agora, Senhor, nesse lugar, Senhor. Senhor, a atenção, Senhor, total e absoluta à tua palavra, Senhor. Senhor, não a palavras de homens, Senhor. Por isso eu oro por mim e oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Senhor. Para que o Senhor faça calar toda a inteligência humana, Senhor, toda a sabedoria humana que não produz vida, Senhor. Mas que o Senhor use a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, os nossos ouvidos, para que o Senhor fale conosco, Senhor. E sejamos, Senhor, transformados à imagem de Jesus Cristo, Senhor, um pouco mais nessa semana. Senhor, há entre nós, Senhor, provavelmente, Senhor, pessoas presas por pecados, Senhor, por angústia, Senhor. Ó, Senhor, por ódio, Senhor, por questões, Senhor, relacionadas ao dia a dia, Senhor, por medo, Senhor, por depressão, Senhor. A tua palavra é poderosa, Senhor, para nos libertar, Senhor. Por isso estamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor, que é o verbo, Senhor, que é a palavra, Senhor, nos toque nessa manhã enquanto lemos a tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui dependendo de ti, Senhor, e rogamos a ti, Senhor, que agora, Senhor, todo joelho, Senhor, se dobre espiritualmente diante de ti nesse lugar, Senhor. Senhor, e o Senhor, faça assim como o Senhor fez com Maria, Senhor. O Senhor nos dê a boa parte, Senhor, para que possamos sair daqui e servir ao Senhor. Senhor, e fazemos isso, Senhor, com temor e com tremor diante de ti, Senhor. Esse pedido, ele é verdadeiro, Senhor. Ele parte do nosso coração, porque já tentamos de todas as outras maneiras e não deu certo, Senhor. Nós queremos é a ti, Senhor. Nós queremos o Senhor e não as tuas bênçãos, Senhor. Toca-nos nessa manhã, é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, o teu próprio nome, Senhor. Amém. Eu disse na semana passada, observando com relação ao Evangelho, que aqui em Tito, eu vejo como se fosse um resumo do Evangelho, né? Então eu falei para os irmãos, né, que quando ele começa falando, né, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? Então o que ela vai fazer? Ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens, obviamente, todos os que são salvos, né? Porque para aqueles que não são salvos, o Evangelho, ele é realmente uma carta, né? E uma carta terrível, né? Ele é algo realmente terrível para as pessoas que não serão salvas, porque vai dizer e vai mostrar naquele dia que estava tudo preparado para todos quantos quisessem servir a Deus. Então, a graça de Deus se manifestou para todos os homens, né? Para todos, né? E ela traz salvação a todos os que creem em Jesus Cristo. Só que ela vai fazer, não apenas trazer salvação de um futuro negro, terrível, né? Que nós fatalmente nós estaríamos nele se não tivéssemos encontrado o Senhor. Que nós estaríamos separados eternamente do nosso Senhor. Isso é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. Não é apenas isso, e nós sabemos disso. Então, rapidamente, só repassando, fala que nos ensina a renunciar, né? Essa palavra renunciar, ela é a palavra negar, é a mesma palavra usada para dizer que Pedro negou a Cristo. Né? Quando Pedro nega o Senhor Jesus, é a mesma palavra renunciar aqui. Você tem que negar, né? Você tem que negar as impiedades e as concupiscências mundanas. Também diz que exorta que vivamos nesse presente século de maneira sóbria, com autocontrole. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, cuidado. Você pode fazer de tudo? Parece que sim. Mas tudo convém? Não. Não, nem tudo convém. O pecado certamente não convém mesmo, né? Mas há certas coisas que não convêm a nós cristãos. E aí, irmãos, realmente é um caminho estreito. Porque aquelas coisas que parece que são lícitas, né, que são legais, que não tem problema, para algumas pessoas, talvez para você e para mim, você vai falar, isso para mim não é muito correto. Isso para mim isso não me cheira bem. Isso não bate aqui no meu coração e fala assim, você está me agradando. Muito pelo contrário, quando eu faço, a voz do Espírito Santo em mim
Mesmo que isso não pareça ilegal, não é para você, não é legal. Para você não é bom, você não deveria fazer esse tipo de coisa. Porque você pode estar trazendo problemas para outras pessoas. Coisas muito sutis, que nós precisamos prestar atenção. Coisas que estão relacionadas com situações do nosso dia a dia. Coisas que vão virando moda, que vão virando uso, né? Ah, não, mas antes não podia, mas agora todo mundo faz. Ah, eu faço tatuagem, todo mundo faz, não tem problema. Inclusive, lá na igreja, tem gente com tatuagem. Ah, eu uso brinco, não tem problema. Eu sou homem, eu uso brinco. Não, lá na igreja tem gente usando brinco. Qual o testemunho que você está passando? Eu não estou falando aqui de usos e costumes, irmão. Eu estou falando, peça ao Espírito Santo para checar o seu coração. Ah, não, esse tipo de roupa aqui não tem muito problema, não. Tá calor, tá. Não tem muito, né? Os homens é que tem que ser santos, eles é que não podem ficar olhando. Mas checa o seu coração. Talvez Deus está falando para você que você não deveria se expor de tal maneira, né, que você causasse escândalo para os outros. Ah, esse meu palavreado? Não, mas isso aqui, a língua, né? Eu sou da área de línguas, né? Eu sei que a língua ela é dinâmica mesmo, ela vai mudando. Mas para nós crentes ela muda pouco, tá, irmãos? Ela não muda muito, não, cuidado. Né? Então a gente começa a falar algumas palavras que elas vão chocando. Então vamos renunciar às impiedades. E aí, né, a gente tem que ter cuidado, porque impiedade é tudo aquilo que nos faz diferentes de uma conduta que nos faz piedosos. Não é uma questão externa, mas é uma questão de nós andarmos apegados, agarrados com o Senhor. E aí o Espírito Santo vai falar, olha, isso você pode. Aquilo ali, eu acho, você não pode não, porque aquilo ali vai dar problema. Aquilo ali vai desagradar os outros, aquilo ali vai escandalizar. Como é que nós procedemos quando uma pessoa me fala se um procedimento meu ele é inadequado? Depende de quem fala? Não deveria. Se uma pessoa me falasse um determinado procedimento que eu estou tendo entre os irmãos, ou entre as pessoas do meu trabalho, ou na minha família, é inadequado, eu deveria considerar. Seja essa pessoa quem for. Então a gente precisa ter cuidado. Exorta também, nós já passamos por isso, eu estou só relembrando, mas dando algumas pinceladas. Exorta a aguardarmos. Essa palavra aguardarmos é esperarmos com confiança e paciência. Né? Confiança e paciência. O Senhor não retornou essa semana que passou. Pode ser que essa semana que vem ele também não retorne, e na outra, né? E eu chego aos meus 80 anos de idade, né? E o Senhor ainda não retornou, mas eu estou aguardando com confiança e paciência. Porque não depende de mim, não depende da minha força, nenhum esforço meu vai fazer o Senhor voltar. Agora, quando ele voltar, eu devo estar na posição de quem aguardou com confiança e com paciência. Nossa, Senhor, a coisa ficou difícil lá, viu? A coisa ficou complicada lá, mas glória a Deus, porque o Senhor me deu graça para que eu pudesse aguardar com confiança e com paciência. Tinha hora que eu achava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir suportar. Mas eu consigo ver, né, o Senhor, durante todo o tempo, o Senhor me guardando, o Senhor andando comigo, me consolando, me exortando, na vida de irmãos, na vida de irmãs, na vida, né, das pessoas que estavam no meu redor, até nas pessoas que não creem no Senhor. Muita gente, muitas vezes eu já vi pessoas falando coisas, falam, nossa, é mesmo, hein? Isso é tão bíblico. Essa pessoa nem sabe disso. Então, cuidado, irmãos, né? Nos exorta a aguardarmos com paciência, aguardarmos com confiança. Senhor, eu confio, tá? O negócio tá feio aqui. Mas os amigos de Daniel, se o Senhor quiser que a gente morra queimado, nós vamos morrer queimado. Então. Agora, se ele quiser nos salvar, ele vai nos salvar. Aí joga 3, tem 4. Passeando no meio do fogo.
E quando sai, essa expressão ela é muito interessante. Fala, não havia neles nem sequer o cheiro do fogo. Quando a gente queima alguma coisa, a gente sente o cheiro. Mas saiu ali e fala, uai, vocês estavam lá dentro? Mas não estou sentindo cheiro nenhum de fumaça aqui, não tem cheiro nenhum. Ah, meu amigo, você não conhece meu Deus. Você não conhece meu Deus. O Deus que estava comigo lá na fornalha, fogo é café pequeno para ele, ó. A água é a mesma coisa, ele separa o mar na hora que ele quer. Agora, se eu tivesse morrido lá dentro, continua do mesmo jeito. E aí, onde nós paramos, né? É que, depois os irmãos continuem lendo aí, é que mostra o motivo da sua obra na cruz, nossa posição em Cristo e qual é o nosso papel a partir dessa verdade. O Senhor se deu a si mesmo para nos remir. Essa palavra remir, ela é uma palavra que significa comprar por um preço. Obviamente que comprar é por um preço, né? Mas é algo que o Senhor comprou. Não foi de graça para ele. A salvação é de graça para nós. O Senhor nos comprou por um preço. Se os irmãos depois pegarem 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 19, Pedro vai falar isso. Ó, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados, mas foi com o sangue imaculado do Cordeiro. Preço altíssimo. Altíssimo. E para que isso? Para nos remir de toda iniquidade. Ele nos comprou para nos tirar das iniquidades e purificar para si um povo seu, especial, um povo peculiar, um povo diferente. A gente olha hoje para a cristandade e a gente vê um povo diferente? Muitas vezes não. Muitas vezes o que nós vemos é um povo igualzinho ou pior do que os outros. Coisas que no passado eram tão óbvias. De uma pessoa contratar um cristão porque sabia que ter um cristão na empresa, numa área de financeira ou em alguma situação, ele estaria garantido de uma honestidade, de uma pessoa que trabalharia com afinco. Hoje a pessoa fala assim, nossa, eu corro de contratar esse povo. Porque nós achamos que Deus quer é que a gente seja rico. Então o que precisar fazer para eu ganhar mais dinheiro, eu vou fazer. Inclusive passar a perna nos outros. E depois eu saio falando que Deus me abençoou. Um povo diferente. Você deveria sofrer o dano. Você deveria ficar quieto, fazendo um bom trabalho, como se fosse um trabalho para o Senhor, porque é assim que nós trabalhamos. E se Ele quiser te promover, te dar um aumento de salário, Ele vai fazer, irmãos. Mas a gente acha, a gente olha para o nosso chefe, a gente olha para as pessoas que estão acima de nós, e nós achamos que são essas pessoas que definem o nosso futuro. Nós somos um povo chamado para ser diferente, um povo peculiar, um povo que tem toda uma conduta santa, uma conduta justa, uma conduta honesta. E até entre nós. Até entre nós precisamos ter esse tipo de conduta. Zeloso, povo diferente, peculiar, um povo zeloso. Você sabe o que é essa palavra zeloso? E acho que é até meio óbvio, né? Mas o óbvio para mim não é muito óbvio, não. Né? Porque eu não pensei nisso. Mas é a mesma palavra zelote. Os irmãos sabem quem são os zelotes, né? Quem não leu a Bíblia pode ter visto lá no The Chosen, né? Mas é melhor que você tenha visto na Bíblia. Cuidado, The Chosen não é bíblico totalmente, não, tá? Mas o zelote, ele era aquela. Os zelotes eram aquelas pessoas que eles partiam para pancadaria em nome de Deus. Não, aqui, ó. Deus estabeleceu Israel e nós vamos fazer tudo que for preciso. É engraçado, o Senhor Jesus, ele chama um zelote pro seu. Ele deve ter dado um problema, né? Mateus e o zelote, né? Eles devem ter quebrado o pau de vez em quando ali, né? Um publicano e um zelote, né? Mas é assim, irmãos. O Senhor me chama um zelote, às vezes, ou um publicano, para estar junto com um zelote.
Mas a palavra zeloso, ela tem essa mesma característica, irmãos. É alguém que protege e cuida com zelo, que vive com zelo. E nós somos tão desmazelados com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com o testemunho de Deus. Falando de mim, tá, irmãos? Né? Medrosos. Às vezes a gente vê uma situação e a gente fica calado, né? A gente não fala nada. Cuidado, não é para ficar falando também de qualquer maneira, não, mas às vezes a gente fecha a boca, a gente fala, não, eu tô vendo esse irmão aqui numa situação assim, mas se eu falar com ele vai dar um problema, vai ter uma dificuldade. Ô, irmãos, sinceramente, assim, eu posso até passar né, falei isso com os jovens outro dia, eu posso até passar do limite, assim, não do respeito, mas eu tenho entendido que não nos resta muito tempo. E a gente não pode ficar dourando a pílula, não. Com respeito, amor, para levar as pessoas para Cristo. Mas falar a verdade uns para os outros. Zelosos. Zelosos por Cristo. Irmão, esse pecado seu você tem que abandonar imediatamente. Seja zeloso com você também. Celso, esse negócio que você faz aí tá tudo errado. Para com isso. Que história é essa de não ler a Bíblia? Que história é essa de não orar? Que história é essa de não ter comunhão? Não ter comunhão não é a melhor palavra, não. De não estar aos pés do Senhor todos os dias para ouvir dele o que ele quer que você faça naquele dia. Que história é essa de manter esse tipo de programação, né, na sua... Hoje em dia a gente tem isso, né? Nos seus... Coloca na sua lista. Ah, mas... É legal, tem umas ceninhas lá que não tem muito a ver, não, mas... Né? Aí aquelas ceninhas que não tem nada a ver lá te pega. Aí seu coração se corrompe. Daqui a pouco você está fazendo coisa que não devia. Sejam zelosos. Sejamos zelotes por causa de Cristo. Nesse sentido espiritual. Em Romanos, continuando, né? Porque aí a gente pula, né, do Evangelho, mas continua falando do Evangelho, porque Cristo é o Evangelho, né? Ele continua dizendo o seguinte: segundo o meu Evangelho, lá no versículo 25, e a pregação de Jesus Cristo, e a pregação de Jesus Cristo. Aqui a ideia é de uma mensagem a respeito de Cristo. Eu acho que tem, né, obviamente a palavra de Deus, Deus não é um Deus tolo, né? Deus não fica falando a mesma coisa de outras maneiras, né? Ele realmente acrescenta alguma coisa quando ele fala. Mas talvez aqui a ideia para nós, irmãos, é que não nos esqueçamos que o Evangelho ele não é um conjunto de práticas, né? Como era a lei. A lei é muito claro. Faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, deixa de fazer aquilo. Ok, então é só isso? Tá. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma pessoa. Segundo o meu Evangelho e a mensagem a respeito, a pregação de Jesus Cristo. Aí é que eu acho que faz toda a diferença para nós. Toda a diferença. Porque se nós tentamos viver um Evangelho sem Cristo, o que o mundo faz, né? Vamos fazer boas obras, né? Vamos pegar lá o Sermão do Monte, vamos ver o que é interessante, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer ali e vamos colocar em prática. Isso não tem valor absolutamente nenhum. Nenhum. Agora, se você está em Cristo, se você vive em Cristo, se você se move em Cristo, se você respira Cristo, se você come e bebe de Cristo, João capítulo 6, a sua vida é o Evangelho.
A sua vida é o evangelho. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 2, está logo aí na frente. Capítulo 2, versículos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, pulem aí um pouquinho para 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta: se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O que estava no coração de Paulo é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você poderia se lembrar quando ele fala: ó, eu reputei tudo o que eu tinha como perda para que eu pudesse ganhar Cristo. Não me importa mais nada. Judaísmo, nada. Nada disso me importa mais. E olha quem estava falando. Eu quero é Cristo. Porque sem Cristo não tem evangelho. Então a pregação do evangelho é Jesus Cristo. Não tira Jesus Cristo da pregação do evangelho, não. Porque vira um negócio qualquer que não é o evangelho. Lá vamos nós de novo, Laodiceia. A época que nós estamos vivendo, na minha percepção, que pode estar errada, mas o que aconteceu, irmãos? Tiraram Cristo do evangelho. Agora o evangelho, entre aspas, é qualquer coisa menos o que deveria ser a pregação de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. Isto é o evangelho. É uma pessoa, é o Senhor Jesus. Isso é o evangelho. Então nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Então Paulo vai falar: olha, o Senhor vai confirmar vocês. Fato. O Senhor vai confirmar. Mas ele não vai confirmar segundo qualquer coisa, não. Ele vai confirmar segundo o evangelho, segundo a pregação de Jesus Cristo. Você acha que vai ser confirmado segundo qualquer outra coisa? Você deu dinheiro, você fez bem, você visitou, você fez tudo sem Cristo. Aí eu fiz isso porque achei que era bom, porque eu tinha interesses, porque lá no seu coração você sabe por que você faz as coisas. E se você estiver fazendo as coisas com o coração em Cristo e fazendo errado, ele vai te encaminhar para fazer de maneira certa. Pode ter certeza. Ele não te abandona porque você fez errado com o coração correto. Não, ele só te corrige. Fala: ok, você foi nessa direção, não era essa. Não tem problema. Vamos para a direção correta? Agora, irmãos, é uma vida com Cristo. É uma vida com Cristo. É tempo com Cristo. Sabe quanto tempo? 24 horas por dia. Não é só 15 minutos de manhã antes de começar, né, as afazeres do dia, ou correndo em algum lugar porque esqueci, né, não deu tempo. Não, é 24 horas. É quando você está diante de uma situação, você fala: e agora? E agora eu sei o que eu vou fazer. Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Eu preciso de graça agora para lidar com essa situação, Senhor.
Eu preciso ser firme. E tem situações que a gente fica constrangido, irmãos. Mas você precisa dar uma resposta. O Senhor Jesus, Ele é a obra de Deus. Ele é o amém de Deus. Irmãos, vão lembrar lá em João, capítulo 6, versículo 28 e 29, as pessoas falam assim, mas e aí? O que a gente tem que fazer para fazer a obra de Deus? Então, vamos lá. Fala aí, vamos, né? Alguém anota aí, vamos pegar aqui, vamos anotar o que tem que fazer, porque aí nós vamos fazer. Ou seja, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Ó, ficou difícil. Não ficou fácil. Glória a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Porque Ele tirou das nossas costas um fardo que nós não conseguiríamos levar. Porque eles não conseguiram levar. A lei era um fardo que eles não conseguiriam carregar. Não conseguiram carregar e não conseguiriam mesmo. Porque a lei serviu de ela serviu como um tutor para nos levar a Cristo. Para que você coloque nos pés dele todo o seu fardo e ele te deu o fardo dele que é leve. Meu filho, só crê em mim toda hora, crê em mim, confia. Tem tentação? Eu sou poderoso para vencer a tentação. Você não precisa. Se você for lá para você tentar vencer, você não vai vencer, não. Tem um problema que você não tá difícil essa dor, tá difícil essa doença, tá difícil. Meu filho, eu sou capaz de passar por essas coisas. É 2 Coríntios, quando Paulo fala, ó, o mensageiro enviado, não o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu fui 3 vezes diante de Deus e falei, Deus, misericórdia, Senhor, me livra. Não vou te livrar não, Paulo. Porque, sabe por que eu não vou te livrar? Porque a minha graça te basta. Irmãos, eu tenho claro para mim, eu tenho muito claro para mim, que Deus não vai me livrar de todas as coisas que me afligem. Não vai. Das tentações que vêm sobre mim, de algumas áreas da minha vida, não vai, o Senhor não vai me livrar dessas coisas, no sentido de que elas não acontecerão mais. Sabe por que não vai me livrar? Porque no dia em que o Senhor fala assim, Celso, agora não tem mais tentação, agora não tem mais problema, você agora está... No exato momento que o Senhor falar isso comigo, eu me desvio do Senhor. Eu falo, então tá bom, então não preciso mais do Senhor, não. Agora tá ótimo, agora eu não preciso mais do Senhor. Minha saúde está excelente, não tem mais tentação, meu casamento ficou uma bênção, ficou uma coisa espetacular. É uma bênção, tá, irmãos? Não é que... A Rosa está aqui hoje. Pode ver, né? Olha, que história é essa de que o casamento... Está tudo maravilhoso, né? Então, Senhor, dá licença que agora é comigo. Não, o Senhor vai falar assim, amanhã, Celso, quando você acordar, segunda-feira de manhã, vai ser um dia tão duro, vai ser um dia tão difícil. Mas é exatamente para que você saiba que nesse dia duro e difícil, aquele que é poderoso para vos confirmar, vai te confirmar. No meio do pecado que te rodeia, que tenazmente nos assedia, no meio das dificuldades, das doenças, no meio das faltas, no meio das perdas, no meio de todas as situações, meu filho, eu estou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por que até a consumação dos séculos? Eu não te entendi, vai depois. Não, porque depois da consumação dos séculos, vocês é que estarão comigo. Aí, irmãos, né? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Essa salvação, ela é maravilhosa. E falta palavra, porque essa nem é a melhor. Ela é gloriosa. Ela é eterna. E ele continua, então, falando, ainda em Romanos, né? Segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas.
segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações por obediência da fé. Mistério. Mistério. Toda vez que eu vejo essa palavra na Bíblia, eu me lembro de Efésios, né, onde vai falar claramente para nós qual é o mistério. Né? Então, Paulo ele fala, o mistério é que Cristo ele faria de gentios e judeus um único povo. Ele uniria nele mesmo, coisa que parecia e era aos olhos humanos impossível. O judeu jamais se uniria ao gentio. Jamais. Nunca. O grande mistério de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E é impressionante, irmãos, porque não vai dar tempo da gente ler, porque eu quero passar finalizar aqui. Mas se você ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 9, depois do 3, versículo de 1 a 3, né, Deus reconciliou em Cristo toda a humanidade e uniu os judeus e gentios em um único corpo. Nós vamos falar sobre isso, se eu permitir, né, no feriado. Porque isso é muito importante para nós. Muito importante. Se nós perdemos de vista que o que estava... E aí, por mistério, não entendam. O mistério, não entendam alguma coisa que não está revelado, né? O mistério é exatamente alguma coisa que precisa ser revelada, né? Mas Deus, ele encobriu essa verdade até o momento exato. Quando o Senhor Jesus vem ao mundo, e aí Paulo tem esse entendimento, né? E aí há esse entendimento por parte dos discípulos, e chega até nós, glória a Deus por isso, né? Deus, ele iria unir, ele iria acabar com a parede de separação, e ele iria fazer dos dois um único povo, que seria o povo de Cristo, que seria o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. Nós somos os membros. Eu estou falando, não só nós aqui que reunimos aqui, não. Nós que cremos somos membros do corpo de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Você e eu estávamos perdidos e nós não sabíamos nem para onde ir. Os judeus ainda tinham uma ideia, né? A eles foi dada a lei, né? Os profetas foram dados a eles. Eles tinham ideia, eles sabiam, eles conheciam, eles viram o poder de Deus. Nós não vimos nada. A gente não tinha nem ideia de quem era Jeová. Mas a graça se manifestou a todos os homens. E o mistério de Deus, ele é exatamente isso. Que agora os gentios que não conheciam a Deus, agora conhecem a Deus por Jesus Cristo. Mas é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque da mesma forma que o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo, como Paulo vai falar lá, Efésios 5:32, é a igreja. Porque ele fala, olha, ele vai falando de casamento. Ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Irmãos, nós temos ideia do que nós somos? Vou perguntar uma coisa para os casados. Os irmãos casados aqui, eu sei qual é a resposta. Tá? Porque é uma pergunta que eu me faço. Você teria prazer e alegria em trair o seu cônjuge? Ah, não, eu faço isso com a maior alegria do mundo. Pode acontecer, pode acontecer. O Senhor nos livre, porque desculpa a palavra, a expressão, irmão, uma desgraça. Uma tragédia que marca para o resto da vida. Pensa muito antes. Mas você teria, nenhum de nós aqui eu creio que teria alegria. Mas nós, como noivos de Cristo que estamos sendo preparados para Ele, nós fazemos isso, irmãos. Nós às vezes abandonamos o Senhor e falamos, nós queremos outra coisa, assim.
Está muito difícil, eu vou buscar outras coisas. E aí, né, nós que somos casados sabemos disso. Quando nós somos deixados de lado, né, pelo nosso cônjuge, por algum motivo, há muito sofrimento nisso. Né? A esposa não quer falar com o marido, não há intimidade, o marido se nega, né, a escutar a esposa, a cuidar dela. Nós até adoecemos por causa dessas coisas, irmãos. Nós até adoecemos. Mas os irmãos já pensaram que nós somos a noiva que está sendo preparada para Cristo? Os irmãos já pensaram que quando nós fazemos isso com o Senhor, nós passamos uma semana sem abrir a palavra de Deus, sem ouvir, porque hoje tem essa possibilidade, irmão. Você pode ouvir a palavra, ao invés de, não vai dar tempo porque eu acordo cansado, já em cima da hora. Você pode colocar lá no seu celular lá a Bíblia, liga lá e vai ouvindo. E vai orando. Mas a gente passa às vezes uma semana inteira, aí na sexta-feira fala, não, tá chegando o final de semana, deixa eu dar uma corrida aqui, dar uma lida na Bíblia, ou sábado à tarde, né? Vai ficar mais leve para mim amanhã. Mas, irmãos, é exatamente isso. O seu noivo, o noivo, né, que é Cristo, você está relegando ele a um segundo plano, é o que acabamos de ouvir aqui pelo Arthur. Não, o senhor, eu estou com tantas atividades, com tantas coisas, o senhor espera um pouquinho, o dia que eu tiver tempo, né? Aí a gente dá uns abraços, né? Aí a gente conversa, a gente senta. Nós fazemos isso, irmãos. Eu faço isso. Nós fazemos isso. Mas não devíamos, irmãos. Não devíamos. A sua força, ela está em Cristo. Se você o abandona, você se torna fraco. E você é presa fácil para o inimigo. A igreja é noiva de Cristo. E será sua esposa. Talvez esse fosse o período enquanto estamos sendo preparados como noivas, né? E aí eu me lembro, né, quando eu estava namorando e depois o noivado de um mês, era aquele período, se eu queria ver a Rosa todo dia, né? Não dava, né? Tinha que trabalhar, outras coisas, mas era uma alegria no final de semana. Era quando a gente se encontrava. E é nesse período, talvez, que é um período que a gente está agora, que é o período que a gente mais fala assim, Senhor, estou muito ocupado. Estou muito ocupado, Senhor. Mas é agora que o seu coração precisa ser enchido, sabe, de um amor, de uma paixão por Cristo. Porque depois, irmão, na eternidade, eu não sei como é que o Senhor vai fazer essas coisas por nós. Né? E nós podemos ser tirados a qualquer momento. Eu sei que Ele vai completar a obra que Ele mesmo começou, eu sei. Não me pergunte como, porque eu olho para mim e falo assim, eu acho que não dá não. O Senhor deve estar... Mas eu sei, eu creio e isso vai acontecer, irmãos. Eu vou ser do jeito que Ele quer que eu seja. Porque eu serei semelhante a Cristo. E cada um de nós. Porque Ele vai me confirmar. Ele prometeu. E Ele é poderoso para fazer isso. E a última questão para a obediência da fé. A última questão dessa relação aqui em Romanos. E depois eu vou passar para a conclusão. Hebreus, capítulo 4, vamos ler lá? Olha o risco que nós corremos, irmão. E nós conhecemos bem essa história. Vamos ler o versículo, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Primeiro, o Senhor está falando que ele se indignou contra os judeus lá no deserto, né? Aí, para a gente não ler muito para cima, vamos ler aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas eu preciso terminar hoje. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu falo, vou passar do tempo, os irmãos devem falar assim, grande novidade, né? Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então existe um problema aí. Existe um perigo aí.
Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo alguns ouvidos, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui, irmãos, só para os irmãos terem clareza, senão vai parecer que eu estou falando alguma coisa contrária de como eu comecei. Não está falando de salvação, não. Tá? Não está falando de você não ir para o inferno, não. Porque ele fala que nós já entramos no repouso. Ele está falando, ele está vivo, ele está escrevendo. Tá? Ele não morreu, né? Ninguém está recebendo uma mensagem, né? Não, ele está escrevendo e fala, nós já entramos no repouso. O que ele está falando aqui é de uma vida abundante. É de uma vida abundante. Quando ele faz ele pega essa figura, essa experiência dos judeus de entrarem na Terra Prometida, e a Terra Prometida ela é um tipo de Cristo, ela é um tipo do Senhor Jesus, né? Uma terra que mana leite e mel. Ele vai falar, olha, sabe o que aconteceu com eles? E nós conhecemos a história. Eles chegaram na porta. E aí eles mandaram espias para olhar. Não tinha que mandar espias para olhar, irmãos. Eles planejaram, eles falaram, vamos mandar a gente olhar como é que é a terra? Aí, irmãos, o coração deles foi, né, enfraquecido. Ele fala, nó, mano, leite e mel mesmo. As uvas lá são desse tamanho. O negócio lá é maravilhoso. Mas tá cheio de gigante. Tá cheio de problema lá. Não dá para entrar, não. 10 espias falando a mesma coisa. 2 falando, eles vão ser o nosso pão. É para entrar, gente. É para entrar lá. Lá é que o Senhor falou, é para entrar. Não vamos entrar, não. Aí os irmãos se lembram o que aconteceu? O Senhor falou com eles depois, né? Eles desanimaram as pessoas. O Senhor falou, ó, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês não vão entrar mesmo, não. A não ser Josué e Caleb. Todos os outros vão morrer no deserto. E toda essa geração que está aqui agora, ela também vai morrer no deserto. Nenhum vai entrar. Porque eles escutaram os 10 e não os 2. Eles ouviram algo que foi contra o que eles deveriam ter exercitado, que era a fé. Falando, gente, Deus falou, nós vamos entrar e pronto, acabou. Foi como o Senhor lá depois com Josué, né? Olha lá, Jericó, tá ali, ó, cheio de muro. Eu falo, marcha em volta aí, vamos marchar. Devia ser o povo de Jericó olhando, devia ser uma maluquice, né? Olhando lá do muro, né? O povo passando lá embaixo. Lá. Aí no outro dia de novo, né? Aí no último dia, 7 vezes. Estão olhando aqui lá. Ou vai morrer aí de cansado aí. Agora toca as trombetas e o povo grita. E eles marcharam 7 dias em silêncio. Aí na hora que toca a trombeta, o pessoal que estava em cima do muro olhando, caiu tudo junto. Mas aí, irmãos, eles exercitaram a fé. Os outros não exercitaram a fé. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Porque fala para a obediência da fé. O Senhor já falou com você e comigo assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou a terra que mana leite e mel. Eu sou aquele que faz você produzir frutos. O fruto, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O que você quer que eu seja? O que você precisa? Eu sou. Não é carro novo, não é casa, não, tá, irmãos?
que você precisa de espiritual? O que você precisa de mim? O que você precisa para viver uma vida de pleno gozo e satisfação no meio da enfermidade? Eu sou. No meio da abundância, eu sou. No meio da falta, eu sou. No meio da saúde, eu sou. No meio de qualquer situação, eu sou. Mas a gente fala assim, sabe o que é assim? É porque é o seguinte, eu tô vendo que o Senhor realmente oferece essas coisas. Mas eu tô vendo que na hora que eu começar a viver assim, vai ser difícil para mim lá no meu trabalho. Vai ser difícil para mim com aquelas minhas amizades da escola. Vai ser difícil para mim com um monte de situações que eu tenho que atender. Quando eu começar a viver em Cristo, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, você é um chato. Eu não gostaria de ser o chato. Eu lembro quando eu converti, ou quando eu comecei a caminhar com o Senhor, uma colega de trabalho falou, seu Celso, não seja um crente chato não, tá bom? Não falei nada não, né? Mas eu me tornei bem chato. Porque nós temos que nos tornar chatos nesse sentido, irmãos. Diferentes. A sua vida, sem falar absolutamente nada, ela traz um julgamento ao seu redor que você não imagina. Você não imagina. Desculpe, irmãos, é uma experiência pessoal, eu não estou querendo me engrandecer de maneira nenhuma. Na outra semana eu estava lá na escola, vai ter concurso agora, né, para a professor de novo lá, né? Contagem, né? Aqui é para mim lá, né? É, e o pessoal lá, então, o que eles fizeram? Eles compraram um curso, só que eles burlaram o curso para que, assim, cada um pagar um pouquinho, e aí eles começam a pegar o curso e vão distribuindo, tirar foto da tela. Aí eu não sabia disso. Eu tô lá, eles fizeram isso lá, então aí estão falando, porque a aula tal, a aula não sei o quê. Aí eu falei, será que eles conseguiram, né, um site, alguma coisa, que dá para ver as aulas, né? Porque eu vou fazer o concurso para ver se eu pego um segundo cargo. Eu já trabalho em 2 cargos, mas ele só tem um, né? Aí eu perguntei para um colega, eu falei assim, o que é que vocês estão... vocês conseguiram um curso? O que... Ela deu uma risadinha meio amarela. Tipo, sabe o que é essa? Aí ela me contou que eles fizeram isso. Aí ela falou assim, você vai querer entrar? Aí eu, constrangido, né? Não, claro que não. Aí ela não, fez uma cara tipo assim, eu já sabia, né? Mas, irmãos, não é para engrandecer, não. Mas sabe qual que é a questão nossa? É porque se a gente entra nessas coisas, pessoas ali que poderiam, né, te dar uma liberdade de você falar o evangelho, e ela ter a liberdade, né, de ouvir o evangelho, ela fala assim, desse cara eu não ouço. Porque ele é exatamente igual aos outros. Ele faz exatamente o que todos os outros fazem. E é assim que às vezes nós vivemos. Agora, você, né, e eu não estou falando que eu estou nessa plenitude de Cristo de maneira nenhuma, irmãos, falta muito para mim. Né? Falta muita fé para mim, se eu posso colocar dessa maneira, né? Na verdade, falta crer de uma maneira mais efetiva em muitas coisas. Mas você vai ter que começar a fazer coisas que vão te embaraçar no meio das pessoas e vão embaraçar as pessoas quando estiverem com você. A porta é estreita, o caminho ele é apertado. E não tem jeito, irmãos. Só que Pedro fala que quando nós fazemos algumas coisas, né, depois os irmãos leiam lá, ele fala assim, vos é aberto amplamente a entrada no reino de Deus. Quando você entra em Cristo, irmãos, você entra, você sai e você acha pastagem. Assim que o bom pastor e a porta das ovelhas faz. É dessa maneira. Eu repito isso, irmãos. Tira Cristo do evangelho e não sobra nada. Não vai sobrar nada. Vai sobrar cegueira, nudez e todas essas coisas que a igreja em Laodiceia apresentava. Você acha que você é rico? Você é pobre, você é miserável.
Ah, você acha que você enxerga muito? Você é cego. Ah, você acha que você está andando bem vestido? Você está pelado, você está nu. Aconselho de compre de mim. Compre de mim. Volta para mim, eu tenho. Eu sou a terra prometida. E aí, irmãos, eu gostaria só de concluir dizendo isso. Porque eu acredito, eu vou até fechar, nós não vamos ler nenhum versículo, está tudo que nós já lemos. Eu acredito que cada um de nós aqui, ou talvez alguns de nós estejam no mesmo ponto, né? Provavelmente. Mas cada um de nós aqui está numa situação dessa no processo de confirmação. Todos que creem, todos que creem serão confirmados. Mas eu acho que existe aqui um processo. E eu falei sobre isso na semana passada. Confirmar significa virar resolutamente em uma determinada direção, consertar, estabelecer firmemente, definir, fortalecer. Virar resolutamente em uma determinada direção. Resolutamente é de forma resolvida. O Senhor vai te colocar numa posição, numa direção em que você estará resolutamente, de maneira resolvida, andando na direção correta. Isso serve para alguns de nós que talvez estejam andando na direção contrária. E não pense, né, que você está fazendo isso e Deus não está vendo, né? Talvez a gente possa estar, de alguma maneira, um pouco com a visão um pouco embaçada e ainda não estamos entendendo, mas Ele vai te mostrar. Ele vai te falar, olha, muda de direção agora. Muda de direção. Tem um versículo no Velho Testamento que é lindo. O povo, ele deixa o Senhor e o Senhor fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês tiverem que voltar para alguém ou para alguma coisa, volta para mim. Volta para mim. Tadinho de Deus, né? Não, ele está implorando para o povo voltar para ele. Não, irmãos. O Senhor está falando, olha, vocês não têm um lugar melhor. Vocês não têm alguém que cuide melhor de vocês. Vocês não têm para onde ir a não ser eu mesmo. Pedro entendeu muito bem isso. Ah, Senhor, tá, mas para onde que a gente vai? Só o Senhor que tem palavra de vida eterna, eu vou para onde? Para onde que nós vamos? O Senhor Jesus está nos chamando hoje, dizendo, meu filho, volta para mim, volta para mim. Você está indo por direção errada, você vai cair num buraco, você vai ter muito problema. E aí, se você tiver muito problema, ele vai ter que consertar. Que é a segunda palavrinha aí. Segundo, eu fui pesquisar essas palavras e todas elas eu vi lá, eu achei esse conceito bacana no Oxford Languages, que ele coloca assim, consertar significa fazer voltar à forma e estado primitivos, o que se encontra rasgado, descolado, desregulado, etc. O exemplo é como um vaso quebrado. Refazer ou recompor o que apresentava defeitos, estava mal feito ou precisava de modificações, ajustes, etc. Talvez alguns de nós tenham ido longe demais e estamos bastante quebrados. Nos quebramos bastante. Estamos muito cheios de problemas, de dificuldades. Ah, Senhor, eu estou tão longe. Filho pródigo. Ah, sim. Sabe, eu queria voltar para casa. Eu queria ser como um dos servos do meu pai lá, porque eles têm comida. Eles são tratados com dignidade. Aqui eu estou comendo comida de porcos. Tudo que eu tenho. Volta para casa para você ver. É anel no dedo, é sandália nos pés, é roupa de festa, é cordeiro que está guardado ali para a festa, você comer e até, né, se satisfazer plenamente.
O Senhor quer te consertar, irmãos, e Ele não tem limites de quanto você foi quebrado, né? Não tem limite. Ah, fui muito quebrado, Senhor. Traí minha esposa, fiz isso, fiz aquilo, passei a perna no meu sócio, né? Colei todas as provas do ano passado. Nossa, Senhor, estou quebrado demais. Volta para mim. Sabe por que você está quebrado? Porque você andou na direção errada. Eu vou te consertar. Eu sou poderoso para fazer isso. Eu tenho uma super bonde espiritual aí que você vai ver que maravilha, não vai, não vai nem aparecer. Na verdade, né, irmãos, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo. Ele não vai juntar os caquinhos, não, ele vai fazer de novo. Ele vai te transformar em alguma coisa que você jamais imaginou. Talvez em algum momento você permitiu que a verdade fosse abalada por alguma situação e você tem tido dificuldade em seguir ao Senhor. Ele consertará você. Pode ter certeza, irmãos. Pode ter certeza. Estabelecer firmemente, segundo o mesmo dicionário, estabelecer significa pôr em vigor, dar força, criar, instituir, firmar, tornar regular, estável, estabilizar, formar. Talvez você está aí no caminho, né? Você não está tão quebrado ainda, mas você está muito instável. Um dia você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Entre aspas, né? Parece que está, né? Porque as suas emoções, né? Você fala, não, hoje eu acordei com uma vontade de ler a Bíblia, com uma vontade de cantar louvores, com uma vontade de orar. Aí no dia seguinte você fala, nossa, eu acordei, não quero estar, não estou nem aí para a Bíblia, para a oração, não tem nem força para nada disso, é uma instabilidade. Irmãos, o Senhor, Ele vai te estabelecer de maneira firme. Você vai ser uma pessoa só o tempo todo. Porque não é você, é Cristo vivendo em você. Cristo, irmãos, eu imagino, e eu acho que essa imaginação ela não vai longe, não, eu acho que é verdade. Eu não imagino o Senhor Jesus acordando mal-humorado, né? Com seus discípulos, né? Aí os discípulos vão procurar o Senhor e falam, hoje não estou afim de conversar, não, estou cabeça cheia, tem um sermão para fazer, tem uma pessoa para curar, está difícil isso aqui, está complicado, né? Eu estou cansado. Eu não imagino, irmãos. É lindo e interessante demais quando a gente vê que o Senhor, às vezes, ele fala assim com os discípulos, vamos para um lugar deserto? Aí eles vão para um lugar deserto. Aí passa um pouquinho, começa a chegar a gente. Não sei como é que o pessoal, né? Não tinha internet, né? Não tinha WhatsApp. Ó, eu vi ele passando aqui, ó. As pessoas sabiam, as pessoas procuravam, as pessoas. Aí, irmãos, o que o Senhor fazia? Fala, ixi, vamos para outro lugar deserto. Não, o Senhor fala, vou curar, vou falar, com paciência, irmãos. Porque ele sabia que se ele não faz aquilo, quem é que vai fazer? Ele é o que tem palavras de vida eterna. E ele é constante, estável. E você acha, irmãos, que o Senhor Jesus hoje é inconstante com você? Ele é instável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você acha que hoje de manhã, quando você brigou lá e gritou com a sua esposa, né? E depois veio para a reunião, não devia ter ela se consertar, né? Ou xingou seu filho, né? Ou o filho. Você acha que o Senhor Jesus agora está aqui com você? É, que bonito, né? Você acha que eu não vi, não? Né? O Senhor Jesus estável. Ele muda de acordo. Ele vai falar, meu filho, vem cá, conserta. Você é meu, não é esse testemunho que você tem que dar de mim. Mas ele é estável também com relação aos seus julgamentos, com relação à sua fidelidade a Deus, porque quando fala, se você for infiel, ele permanece fiel, não é um permanecer fiel. Ah, não, tá bom, eles são infiéis, mas eu vou continuar. Ele é fiel a Deus. Ele é fiel aos seus princípios. Ele é fiel aos seus propósitos de servir a Deus e de fazer com que todas as coisas retornem para Deus no final das contas. Ele é fiel a isso, irmãos. Então você acha que, eu posso ver do jeito que eu quiser, porque ele vai continuar sendo fiel? Quem falou isso para você? Onde está escrito isso? Ele permanece fiel àquilo que ele é. E ele é reto, totalmente reto. Ele é totalmente justo.
Ele julga com retidão, com amor, com graça, está tudo junto numa pessoa que é tudo isso. E ele vivendo em você, você será uma pessoa estável. Ah, então nunca mais eu vou brigar com a minha esposa. Não, não estou falando isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas coisas vão diminuir muito. Essas coisas vão diminuir muito. Porque você vai falar, nossa, eu preciso entender essa situação no meu casamento, essa situação no meu trabalho, essa situação na minha escola, essa situação com os meus filhos. Senhor, o que o Senhor deseja me mostrar? Qual a lição profunda da cruz que o Senhor deseja me ensinar? Aí as coisas ficam diferentes, irmãos. Minha esposa não me entende mesmo, né? Difícil, viu? Eu falo A, ela entende B. Ela fala A, eu não entendo nem B, nem C, eu não entendo nada. Tá difícil essa situação. Não, aí quando a gente parte para esse tipo de abordagem, fica difícil mesmo. Não, as pessoas do meu trabalho não gostam de mim. Ah, não tem coleguinha na escola. Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar? Senhor, eu desejo te ensinar que eu sou suficiente para você. Eu desejo te ensinar que você é que tem que morrer no seu casamento. Eu desejo te ensinar que você é que tem que dar fruto. Deixa a sua esposa, eu trato com ela. Ah, Senhor, e quanto a esse? Pedro, né? Perguntando para o João, né? Ô Pedro, preocupe com sua vida. Em outras palavras, o Senhor falou isso. Com relação a ele, eu cuido. Preocupa com o que você tem de ser diante de mim. É claro, né, irmãos? Claro, né? Nós sabemos que o Senhor deu a Pedro uma tarefa de tratar, de cuidar dos irmãos também, né? Mas nesse sentido, irmãos, comigo vai ser assim, mas e com meu irmão? Deixa que eu cuido com ele. Eu cuido dele. Estabilidade, irmãos. Estabilidade. Né? O Senhor vai te estabelecer firmemente. Aí você vai parar de ser essa gelatina, né? Parar de ser esse negócio esquisito, né? Hoje eu estou maravilhosamente bem, explodindo de alegria, de gozo acho que é o Espírito Santo. Amanhã eu estou seco igualzinho um galho no sol ali fora. Não tem nada para oferecer. Não, é estabilidade. Nem tanto explodindo de alegria, nem tanto seco, né? Estabilidade. Todo dia as pessoas te veem da mesma maneira. Essa pessoa tem um segredo. Segunda-feira, quando todo mundo chegar emburrado no trabalho, você chega feliz. Porque não é a segunda-feira. O Senhor é o Senhor do sábado, da segunda, da terça, da quarta. É o Senhor que te guarda. É o Senhor que está com você. E amanhã, segunda-feira, é um dia a menos, até que eu esteja com Ele para sempre. Definir. Terminando, só falta mais dois. Só definir e fortalecer. Definir significa estabelecer limites, delimitar, indicar o verdadeiro sentido, a significação precisa de. Irmãos, a gente às vezes não sabe para onde ir, né? Não sabe o que nós temos que buscar. Essa confirmação vai nos definir. Ela vai definir para nós qual é o nosso círculo, onde nós estamos, o que nós precisamos, o que nós não precisamos. E essas coisas também vão te fazer estável. Porque está definido, Senhor, eu não preciso de nada mais além de Ti. Todas as coisas que estão ao meu redor, elas cooperam para o bem, né, daqueles que te amam e são chamados segundo o seu decreto. Está definido, está pronto. Por que eu vou ficar alarmado? Demitir um colega lá do setor tal, eu acho que vai demitir todo mundo. Calma. As coisas estão definidas. Você pertence a Cristo. Não é a ordem do seu chefe, não é a ordem do governo, não é a ordem de ninguém. Você tem que se manter debaixo dessas autoridades enquanto elas estiverem fazendo aquilo que não desagrada a Deus. E ficar ali tranquilo, esperar e falar, Senhor, eu sou teu. Está tudo definido, tudo definido. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Está tranquilo, Senhor. Se amanhã ou depois eu for demitido, amém. Se eu ficar nesse trabalho pro resto da vida, amém. Isso é definição.
As coisas estão muito bem definidas. Ele vai definir a sua vida. Ele vai limitar a sua vida. Ele vai te mostrar onde você está e dali você não deve sair. Você está em Cristo, não saia disso. Não saia dessa posição, não saia dele, porque senão você vai se expor. E a última, fortalecer. O Senhor te fez andar no caminho, o Senhor te consertou, o Senhor te estabeleceu, o Senhor te definiu e o Senhor vai te fortalecer. Significa tornar mais forte, fortificar, robustecer, tornar mais resistente, reforçar. A despeito de sua imensa fraqueza, ele fortalecerá aqueles que o seguem. Paulo aprendeu essa lição. Falou, ó, tem um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Não sei se os irmãos, né, já foram esbofeteados alguma vez. Não me lembro, nunca ter sido esbofeteado, não. Mas deve doer. Soco eu já levei, quando eu era menino, brigando na escola. Mas esbofeteado é uma vergonha. É uma vergonha alguém te dar um tapa na cara. É melhor te dar um soco. É uma vergonha. E Paulo falou, tem um emissário, eu, Paulo, que estou servindo o Senhor, tem um emissário de Satanás que está me esbofeteando. O Senhor fala, né, eu permiti. E eu não vou tirar ele não, Paulo. Sabe por que eu não vou tirar, Paulo? É porque você tem que saber que é de mim que você precisa. E que a graça, a minha graça, ela é muito maior do que essa situação que você está vivendo. Irmãos, quando o Senhor nos fortalecer, nós poderemos ser esbofeteados por tudo e por todos. Mas você vai falar, não tem problema. A sua graça me basta. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então, você vai sim saber que você é fraco. Você vai sofrer. Mas você vai falar assim, nossa, mas está tudo tão bem. Porque o Senhor falou comigo, eu não vou tirar essa situação. Mas você vai ver o quanto eu sou poderoso e o quanto minha graça é suficiente para você. Então, eu imagino, eu acho que é óbvio isso. Como diz para os irmãos, talvez o óbvio para mim não seja tão óbvio. É que essa situação, ela nunca foi tirada de Paulo até o fim da sua vida. Porque o Senhor falou que não ia tirar. Então, imagina, irmãos. Talvez aquela situação que você fala assim, Senhor, eu já orei tanto, Senhor. Já pedi tanto, Senhor, para o Senhor tirar isso de mim. O Senhor está falando, eu não vou tirar. Mas eu vou te fortalecer. Porque você vai reconhecer que você precisa de mim, que você é fraco, que você não é absolutamente nada. E quando você reconhecer esse tipo de situação, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer para uma pessoa que é frágil como você. Nenhum de nós aqui cai na bobagem e fala assim, não, eu sou forte. Eu tenho condições, Senhor. Nenhum de nós aqui tem... Se alguém disser isso aqui perto de mim, eu não sei qual será a minha resposta, talvez nenhuma. Mas pelo menos eu vou orar por essa pessoa. É porque ainda não teve algumas experiências. Mas nenhum de nós, eu acho que vai dizer isso. Não, eu sou forte, Senhor. Eu aguento. Né? Manda que eu mato no peito e eu saio julgando. Né? Acho que todos nós aqui vamos dizer diante do Senhor falar. Senhor, eu já reconheci tanto a minha fraqueza. Eu reconheço que eu sou tão frágil, Senhor. Que qualquer ventinho me derruba, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor me fortalecerá. Eu creio, Senhor, que o Senhor me confirmará, Senhor. E pode crer, irmãos e irmãs. Podem acreditar nisso. Misturem com fé essa palavra. Aquele que é poderoso, ele vos fortalecerá, definirá, mudará o seu caminho. Todas essas coisas, irmão. Todas essas coisas vão acontecer na sua vida. Porque ele é poderoso. Que ele seja louvado e exaltado por toda a eternidade.
Senhor, concluímos esse tempo com o coração muito desejoso, Senhor. De que o que eu mesmo falei, Senhor, eu tenho ouvido, Senhor. E aquilo que se o Senhor desejou falar para os irmãos, Senhor, eles também tenham compreendido, Senhor. Na luz que o Senhor mesmo pode dar a cada um de nós, Senhor. Senhor, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos, Senhor, realmente, Senhor, verdadeiramente, nós sermos fortalecidos, Senhor. Nós precisamos mudar de caminho, Senhor. Sermos definidos, Senhor. Senhor, nós precisamos de todas essas coisas, Senhor. Senhor, nós queremos e precisamos ser confirmados, Senhor. E sabemos, Senhor, que o Senhor disse que vai nos confirmar, Senhor. E o Senhor não é fraco, não é mentiroso, o Senhor é poderoso, o Senhor é verdadeiro, o Senhor disse que vai fazer, o Senhor vai fazer, Senhor. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que já está sendo feito, Senhor. E cada um de nós, Senhor, nessa sequência, Senhor, Senhor, seja onde quer que estejamos, Senhor, tenhamos clareza, Senhor, de que não estamos sozinhos, Senhor. Senhor, até aquele que está quebrado, Senhor, que precisa ser consertado, Senhor. Senhor, aquele que está, Senhor, talvez naquele estágio, Senhor, mais difícil, Senhor, ele reconheça, Senhor, como filho pródigo, Senhor, que na casa do Pai há abundância, Senhor, e retorne, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós aqui, Senhor. Estamos no finalzinho dos tempos, Senhor. Nossa vida passa rapidamente, Senhor. Senhor, se o Senhor tardar um pouco mais, Senhor, muitos de nós aqui, Senhor, não estaremos aqui, Senhor, quando o Senhor aparecer, Senhor, visivelmente nessa terra, mas estaremos contigo, Senhor. Por isso, Senhor, não sabendo quando, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor e implorar diante de Ti, Senhor, aos Teus pés, Senhor, que o Senhor faça essa obra nas nossas vidas, Senhor. Estamos orando sabendo que o Senhor deseja e que o Senhor já disse que fará. Nós estamos apenas corroborando, Senhor, com essa verdade, Senhor, linda, maravilhosa, Senhor. Senhor, e que enche o nosso coração de esperança, Senhor, de que o Senhor nos confirmará. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. O Senhor é adorado, Senhor. O Senhor é louvado, Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é bom, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém.